para sua audiência. Não, então aí eu tive que me corrigir com relação a isso. E aí, lógico, né? Eu observei isso porque as pessoas falaram: "Por que você fica olhando para cima?" Porque a televisão estava deslocada pro alto, né? Então, em vez de eu olhar na câmera, eu olhava para cima. Olha, vai que E legal. aparecia bem isso, né? Aham. Principalmente quando dava o zoom, aparecia muito bem assim, eu olhando para cima. Eu falei: "O que ele está olhando ali, né?" Então me perguntaram, várias pessoas perguntaram. Eu falei: "Puxa", aí eu fui olhar, falei: "Caramba, Fala, eu estou olhando o realmente." mesmo que você. Aí eu percebi que realmente eu estava fazendo errado. Então, é umas coisas, como você disse, às vezes a gente faz as coisas e não é por mal. Às vezes você tem as suas atitudes, porque a vida foi levando você, lógico. A gente sabe o que é certo e o que é errado, sim. Só que assim, em dados momentos, nós pensamos, por que ser como a formiga, que só anda nesse caminho aqui? Às vezes eu não estou mais afim de ficar ali naquela fila, né? Tem outras escolhas. Então, aí eu opto por outras coisas. E me sinto bem daquele jeito que está, não é? Pois é, Por isso que eu falo que a gente não pode julgar. não pode julgar e não pode também ficar naquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não, É não verdade. precisa. É, Lembra? você pode mudar, né? Você pode mudar e mudar para melhor. Mas é Sempre verdade. tem oportunidades de melhoria, melhorar comportamento, melhorar a vida. Eu Tem lembrei agora, você oportunidade para falou, tudo. a música do Lembrou? Dorival Caymmi, referente ao livro da Gabriela, né, Sim, do Jorge exatamente. Amado, É, que é "Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim", não é isso aí? é, Não, eu Gabriela. nasci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, não é isso? Isso mesmo. É. E a gente não precisa ter essa síndrome. Nós sabemos que nós podemos mudar os nossos comportamentos. A gente pode. Eu sempre fiz assim, o meu pai sempre fez assim, a minha mãe, ok. No tempo deles, eles tinham só esse jeito de fazer. Eles não conheciam o que a gente conhece hoje. Então, nós podemos fazer diferente dos nossos pais, desde que cumprindo os valores, a ética, o caráter, como o Edinho falou tão bem aqui. Tem coisas que eu aprendi com meus pais e vou levar comigo para a minha vida, que são os valores de vida, os valores morais. Outras coisas, o jeito deles trabalharem, o jeito deles conviverem, isso eu mudo, porque a minha realidade hoje é outra. E eu tenho certeza que eles aprovariam se eles estivessem aqui. Porque a gente está inserido nesse mundo, como a gente está falando aqui, né? Eu tive que me adaptar N vezes ao mudar de emprego, por exemplo. Às vezes eu saía de uma situação confortável, dentro da área que eu estudei, dentro daquilo que eu já estava acostumado. Aí, por algum motivo, a empresa precisou daquela vaga, ou fechou aquela vaga, né? Ou eu peguei várias vezes isso, eu sempre trabalhei em multinacional, aí o governo resolveu privatizar. Então, não tinha jeito, né? Eles mandam todo mundo embora. Aí você vai para uma outra realidade, para uma outra empresa, começa tudo de novo. Você já saiu daquela situação de conforto. Para ter o mesmo salário, você precisa fazer 10 vezes o que você fazia antes, não é? Você vai encontrar pessoas que estão, assim como você, meio desnorteadas e muito preocupadas com o seu lugar. E fazem qualquer coisa para ficar, até prejudicar os outros, né? Então, é difícil. É um Vocês que momento. são jovens e estão nos assistindo aí, e vão entrar ainda no mercado de trabalho, vocês vão ver o que eu estou falando, que cada vez está diminuindo mais a quantidade de emprego, em qualquer lugar. Eu lembro quando meu pai sempre conta, né, que quando ele veio para São Paulo em 1967, você saía de uma empresa, atravessava a rua, ia na outra, eles te ofereciam o dobro do salário. Aí você ficava um tempo lá, outra empresa descobria que você era um bom funcionário, chamava você, dobrava o salário de novo. O que acontece hoje? As empresas mandam embora, porque você ganha muito, e ele contrata 3 ou 4 para pôr no seu lugar, com o mesmo salário que você ganhava ele paga 4. Entendeu? Então, essa é a realidade do mercado hoje. Por isso tem que se estudar mais, porque eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade, poucos faziam. Só fazendo o colegial técnico até o colegial normal, já estava de bom tamanho para se arrumar um emprego até que razoável. Hoje o cara tem que ter mestrado, doutorado, falar 3, 4 línguas, e mesmo assim não consegue arrumar um emprego. Não garante. Não garante que ele vai arrumar um emprego, que às vezes até arruma, mas não vai ser aquele emprego que você está achando não, que vai ganhar uma fortuna por mês. Agora mesmo eu estava vendo aqui uma reportagem na internet e estava dizendo assim, precisa-se de vendedor. Tá? Eu acredito que até hoje, não desmerecendo quem é vendedor, porque eu também já fui, o vendedor é aquele profissional que não deu certo, né?
Ah, ele se formou lá em economia, não deu certo, foi ser vendedor. Ah, ela se formou professora, não deu certo, foi ser vendedora. Tá mais feliz agora, tá. Só que assim, o vendedor faz o salário dele. Ele tem que correr atrás, né? Matar lá os 10, 20 leões por dia para ter o salário. E eu vejo lá, na Cato, um emprego assim, uma vaga. Olha, você quer trabalhar com vendas numa empresa que está há mais de 100 anos no mercado, nem me lembro o nome da empresa. Olha o que eles estão pedindo para ser vendedor. Ele tem que ter pós-graduação, falar fluentemente inglês e espanhol. Aí eu falei, peraí, mas para ser vendedor, ele precisa ter tudo isso aí. O que é isso aí? Isso aí é o funil, é o filtro. Quer dizer que além dele ser uma pessoa que conversa bem, ter o tino comercial, ter experiência com vendas, saber onde está o cliente que ele vai atacar, ele tem que ter esse currículo. Senão ele não entra, não vai nem ser chamado para conversar. A gente considera que o mundo hoje é global. Falar outros idiomas é fundamental em qualquer emprego, porque a gente não está falando do Brasil. A nossa competitividade hoje não é local, ela é global. A partir do momento que você começa a trabalhar numa empresa, você tem que fazer contato com a China. Isso é muito comum. Fazer contato com a China, com a Índia, que é onde produz. Então, o vendedor, ele tem que falar outros idiomas. Tem que falar. É qualificação. Justamente. Agora vem a parte pior de tudo isso. O salário é desse tamanhinho. Então, você veja, exigir uma qualificação grande, quer dizer, a pessoa tem que investir, porque uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um MBA e até o curso de línguas não é barato. Não. Então, mas ele tem que ter isso. Tem que investir na carreira. Tem que investir. E aí depois ele vai ficar bem triste quando ele olhar o lerite dele e ver que, puxa, eu investi tanto e ganho tão pouco. Mas é o que está. E cada vez vai ficar pior. Então, não é que a gente seja pessimista. Eu penso o seguinte, Adinho. Quando a gente escolhe bem a profissão que está na nossa missão de vida, a gente vai ser feliz trabalhando e vai ganhar dinheiro também. É consequência. Para isso tem que ter a qualificação, a aprendizagem contínua. Não dá para hoje simplesmente terminar a faculdade e achar que está pronto para o mercado. Não está. Você precisa ir além, tem que fazer curso de especialização, falar pelo menos inglês, o espanhol. Tem gente já indo buscar alemão, mandarim, porque o mundo é global. E se você quer ser uma pessoa bem realizada na vida, você tem que se qualificar. E você escolhe o emprego que você quer. A questão toda, o que eu vejo, Adinho, é o seguinte, a pessoa fica tempos desempregada. Aí ela quer pegar qualquer coisa que tem no mercado. Se ela não tem preparo, ela não vai escolher. Eu aconselho para os meus clientes de coach que vêm procurando mudança na carreira ou uma guinada dentro da própria empresa, eu procuro fazer que eles pensem da seguinte maneira: qual é a sua empresa, a empresa dos seus sonhos? Fale para mim pelo menos 3. Uma dessas empresas serviria para você trabalhar? Ela tem o cargo que você busca? Você está preparado para entrar nessa empresa? Então, é uma pesquisa e busca de identidade mesmo. Os meus valores estão alinhados com os valores dessa empresa que eu quero trabalhar nela? Aí dá resultado. Ou senão, se você vai deixar ser escolhido, qualquer emprego serve, qualquer salário serve. É verdade. E aí você acaba ficando infeliz, né? Fica infeliz, porque você vai trabalhar pelo dinheiro. De novo, eu tenho que pagar as minhas contas, então eu tenho que ganhar dinheiro. O tenho que, minha gente, é como se tivesse uma faca enfiada nas tuas costas. Eu tenho que, eu preciso de. A gente é obrigada a fazer alguma coisa. Agora, quando eu quero, olha a diferença. Eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, realizar meus sonhos. É muito mais leve o querer. Mude o verbo, em vez de tenho que, preciso de, eu quero fazer isso, porque é para o meu bem pessoal e para o bem de muita gente. Uma família, você como um arrimo de família, quem se beneficia com a tua realização? A tua família, os teus amigos, muita gente se beneficia. Então, pense nisso, na hora de fazer a sua escolha. Escolha bem a profissão que você quer, que te realiza. Escolha a empresa para a qual você quer trabalhar. E você vai se sentir muito feliz e realizado. Muito bem. Bom, vamos lá. Eu esqueci de falar que a nossa cara do nosso site, né, ela deu uma mudada. Então, para quem está nos assistindo aí, se você for descendo a página,
abaixo daí de onde está a imagem, você vai aparecer lá a TV Facebook e os apresentadores que trabalham na emissora, e você vem descendo mais um pouquinho, vai lá embaixo, tem lá Seja Famoso, tem a fotografia do Petrúcio Melo, que é o proprietário da emissora, e alguns apresentadores aí também, famosos, né? Logo abaixo, no canto esquerdo, você tem lá, envie seu e-mail ao vivo e participe. Responderemos ao vivo. Você vai clicar ali, vai abrir uma janelinha, você coloca seu nome, seu e-mail e a sua pergunta, a sua crítica, e nós estamos respondendo aqui para vocês, a partir de agora, ao vivo, tá? Então, pode estar mandando para nós aí, que eu já tenho algumas pessoas que mandaram aqui, então a gente já vai estar abrindo aqui para responder. O som está muito bom, viu? Parabéns para a técnica, que hoje tomou banho, penteou o cabelo. Só faltou escovar o dentinho, que ele esqueceu o dentinho em casa, então maldade. ele não escovou. Esse Edinho. Vamos lá, o Roberto de Goiás, ele está bem-vindo de volta. Obrigado, Roberto. Enquanto vocês estiverem me aturando, eu vou estar por aqui, né? Essa descrição, esse julgamento é muito comum no ambiente de trabalho, né? Infelizmente, temos que entrar no jogo. Um abraço para a sua convidada Nocilene. Muito obrigada. Realmente, ambiente de trabalho, a gente enfrenta muitas coisas do tipo inveja, do tipo um querendo puxar o tapete do outro. Mas, graças a Deus, não é só isso que tem no ambiente de trabalho. Tem gente boas também. Eu trabalhei durante 25 anos no banco e carrego bons amigos até hoje. Então, esse tipo de coisa não prejudicou a minha carreira, não prejudicou a minha vida. Que o que você tem que fazer é, se a pessoa quer perder tempo falando mal da vida alheia, deixa ela perder o tempo dela. Ganhe você o seu tempo. Viva no agora. Porque nesse momento, aqui e agora, você tem mais energia, criatividade e vitalidade. Enquanto a pessoa perde tempo falando dos outros, você ganha tempo cuidando de você, das tuas metas, para ser um profissional melhor, um profissional que se destaca dos demais. Muito bem. Vamos lá, que eu tenho uma pergunta aqui do engenheiro Edgar Brandão, de Santo André. Um abraço, Edgar, por estar nos assistindo aí. Ele diz assim, Nocilene, como um profissional de coaching pode atuar em um período de recessão e grave crise econômica com alto índice inflacionário? Pois é, toda profissão tem lá os seus momentos de altos e baixos. Eu não posso me queixar. Eu creio que tudo é uma questão de estratégia. No momento de crise, é o momento que nós mais precisamos investir em qualificação. Se a empresa ou nós profissionais resolvemos falar, está em crise, eu vou ficar quieto na minha casa, aí realmente as coisas não vão acontecer. Em época de crise, eu sugiro, tira o S e vamos criar mais. Então, é questão de estratégia, ofertar o teu produto, ter um segmento específico. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo life coaching. Eu adoro ajudar as pessoas que querem se tornarem melhores do que elas já são. Então, eu não tenho tido problema com isso nessa fase. Eu até imaginei que fosse acontecer isso, que as pessoas fossem priorizar outras coisas, ao invés de contratar um coach para seu direcionamento de carreira. E, ao contrário, esse ano, eu tenho sido muito procurada por pessoas que querem dar uma guinada na sua carreira. Tenha uma boa estratégia, ofereça o seu produto. Qual é o seu diferencial? Mostre para pessoas o quanto ela vai ganhar de resultado se ela passar por um processo de coaching, ela acertar a vida dela nesse momento e ainda desenhar um futuro melhor, fazer um projeto de vida para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, porque é isso que o coach faz. O coach ajuda o coachee a estruturar o seu projeto de vida. E ele tem tranquilidade de seguir a sua jornada, consciente dos seus recursos, do que ele tem de bom e o que ele tem de aprimorar ainda, que sempre temos oportunidade. Muito bem. A palavra coaching, né? Quando você vai traduzir, seria assim, como se fosse um técnico, né? Um orientador, é isso? Isso. O coach, ao pé da letra, seria isso. É o treinador. Treinador, isso. Treinador. Quando a gente fala do método coaching, ele é muito mais do que um treinamento, porque a gente está falando de uma metodologia 1 para 1.
Você vem me procurar para fazer um processo de coach para mim? Se você e a Regina vêm procurar pela mesma causa, vamos imaginar você quer despertar a sua habilidade de falar em público. E você tem algum receio, não é Dinho, claro, né? Esse não tem vergonha de se expor. É um claro. sem vergonha. É um sem vergonha. Mas vamos imaginar, a maioria das pessoas tem esse medo de falar em público. Que venha duas pessoas falar comigo que quer ser palestrante, mas que toda vez que pensa em falar em público dá aquele frio na barriga. Ok, então vamos trabalhar o processo. O processo seu e da Regina vai ser totalmente diferente, porque nós vamos analisar aí aquela realidade que eu falei, onde você nasceu, qual foi o seu aprendizado, qual foi a realidade do outro, e a partir daí identificar onde é que está a crença limitante e trabalhar nesse padrão limitante para poder desbloquear esse sentimento de timidez. Não vamos acabar com a timidez, até porque a timidez tem lá os seus benefícios. Mas a gente vai fazer com que você encontre o seu ponto de autoconfiança, que você seja capaz de subir num palco, seja lá de tamanho, para uma plateia de 100 ou de 1000, e você dar conta do recado sem as borboletas ficar mexendo no estômago. Quer dizer que esse treinamento ele é individual, pelo que você É falou. Individual, Cada é pessoa personalizado. tem um jeito de reagir, vamos dizer assim. Sim, ele pode ser feito em grupo, pode ser feito em equipe, mas normalmente o processo de coaching ele é individual. É um para um. Eu vou desenhar o processo para você, dentro da sua expectativa. Tá, tem mais uma pergunta do Edgar Brandão, que é assim. Um profissional de coaching pode ajudar candidatos em campanhas políticas? De que forma? Sim, ele pode muito. Aí depende do perfil do coach, porque nós partimos do seguinte princípio. O coach não precisa necessariamente saber sobre a profissão do coachee, que é o outro nome que a gente dá. É o coachee ou o cliente, como muitas escolas denominam. Agora, no processo de coach político, é muito interessante, porque é identificar quais são os pontos fortes desse político que ele não está explorando. O que ele pode fazer em termos de ideal? Qual é a ideologia dele? Fazer com que ele descubra o que a população, a comunidade deseja e que ele poderia lançar como um projeto que o diferencia dos outros. O marketing político, ou o coach político, ele é fantástico. E aí tem essa questão de as pessoas, às vezes, têm um certo preconceito, que é nessas coisas. Eu vou ajudar um político para depois ele ficar por aí nesse mundo sujo, turbilhão, nesse né? turbilhão que está. Eu acredito que tem muita gente boa no meio da política e tem muita gente que nós deveríamos torcer para que entrassem. Então, eu faria muito bem um coach para um político que eu acredito que ele vai dar o melhor dele para a nossa nação, assim, para que ele se descobrisse qual é o melhor de mim que eu posso dar para essa nação. Pois é. Edgar, tá a resposta aí para você que está nos assistindo aqui, ele mandou a mensagem agora. Agradeço mais uma vez pela sua audiência. E também podemos usar isso nas campanhas, porque eu trabalho com campanha política, o Edgar Brandão também, talvez até saia como candidato a prefeito em Santo André. E fica aqui a dica, porque ela tem uma capacitação e já uma experiência muito grande, e às vezes o que falta é uma pessoa de fora falar o que a gente vive dizendo, né? Porque às vezes a gente chega para uma pessoa que a gente conhece bem como candidato e diz, olha, não tenha tal atitude, não faça assim ou não faça assado, porque você está perdendo votos em vez de estar ganhando. E a pessoa teima e acha que não, que ela é inteligente, que ela é estudada, que ela é preparada e que ela vai continuar naquele caminho. Então, fica difícil. Pois é, aí que está a diferença do coach em relação ao cliente dele, ou coachee. Se a pessoa tem um comportamento dessa, eu vou fazer ela pensar, onde você acha que vai chegar com esse comportamento? Ela vai refletir. Eu não vou dizer que está certo ou errado. O que você ganha mantendo esse comportamento? Se você pensar em mudar um pouquinho esse comportamento, qual seria o ganho que você teria? Então, o coach trabalha muito com perguntas que levam à reflexão e à ação. São perguntas que desafiam,
perguntas que confrontam e perguntas que faz mesmo a pessoa entrar dentro de si. Muitas vezes, quando eu faço uma pergunta, a pessoa nem tem resposta na hora. E, para mim, essa é a melhor pergunta, porque ele vai para casa levando aquela pergunta com ele. Na semana seguinte, quando a gente se encontra, aí ele fala, eu refleti muito e eu entendi qual é o ponto. Qual é o recado, né? Tem uma pergunta aqui do Kaique, de Porto Alegre, mais ou menos a mesma coisa. Ele diz assim, na política, principalmente, as coisas só funcionam com o famoso toma lá, dá cá, que é o que a gente tem visto aí ultimamente na televisão, né? Será que não teria uma outra forma de governar? Eu acredito, eu sou sonhadora, eu sou idealista, eu acredito que a gente tem o ideal de crescimento do nosso país e que não precisa ter o toma lá, dá cá. A gente precisa é servir o nosso país. Esse é o ponto que eu acredito. E quanto mais a gente apostar nos políticos honestos, naqueles que a gente acredita mesmo, que ele tem um ideal político, que ele gosta do nosso país e que ele quer fazer a diferença, aí sim a gente deve apoiar com tudo esse político. Eu acredito que tem jeito. Porque, na realidade, nós não temos outra alternativa. A política, ela vai continuar. Ontem mesmo estava escutando uma pessoa dizer assim, você não faz política? Para um outro que nunca quis saber de ouvir a respeito de política, achando que política é só aquela relação das pessoas que são candidatas a algum cargo no governo. E não é. Você faz política com a tua sogra, você faz política com os seus pais, você faz política com o seu vizinho, você faz política com o seu patrão, com o seu chefe. É política, é a relação, não é? Agora, é evidente que existe a política correta e a errada. A errada é essa que nós estamos vendo aí. Não significa que todas as pessoas que estão lá no Congresso Nacional não prestam. Não, definitivamente tem gente boa. Sim, tem muita gente boa. Acontece que a máquina, como a gente costuma dizer, acaba empurrando as pessoas para aquele lado, né? Só que nós somos a maioria, porque nós temos o poder do voto. Nós somos a maioria, nós que votamos nessas pessoas. Então, se você está vendo na televisão que toda hora aparece o nome de fulano, beltrano lá, ligado a coisas erradas, e aqui vai até um alerta, porque os senhores deputados, senadores, até a presidenta da República, com toda licença poética de poder falar, né? Assim, porque para mim eu aprendi no português que é o presidente e a presidente. É só o que muda é o artigo, né? Uhum. Então, como é que pode dizer, na maior cara de pau, que o dinheiro que foi doado para o partido legalmente, está tudo certo? Não, se esse dinheiro foi desviado da Petrobras, do BNDES ou de qualquer outro lugar, até dos aposentados, e aí alguém pega esse dinheiro e vai lá e doa legalmente para o partido, como que esse dinheiro pode ser considerado lícito? Um dinheiro correto? É ilícito, sim. É errado, sim. Porque você recebeu o que você roubou, eu roubo e entrego para uma pessoa que depois me devolve. Que conversa mais sem eira nem beira é essa? Então, quem está em casa assistindo a televisão precisa ficar esperto. Porque eu assisto muito o jornal da Rede Globo, assisto da Bandeirantes e da Record, e as pessoas que estão lá esquecem de dar essa dica para o ouvinte. Espera um pouquinho. Falar que um dinheiro que foi roubado e depois entrou de uma forma lícita, porque foi escrito num papel, olha, estou doando tantos milhões para a campanha do Zé Mané, é correto? Não é correto, está errado. Então a gente tem que fazer o quê? Anotar aqui, ou se você não consegue guardar na memória, anota num papel, o nome daquela pessoa que já foi envolvida N vezes em casos de escândalos, e é evidente que ele vai negar. Conhece algum bandido que vai dizer na cara da câmera, olha, eu sou culpado mesmo, eu estuprei, eu matei, eu roubei? É lógico que não. Todos eles negam. O partido vai negar, a pessoa envolvida vai negar, os envolvidos vão negar, o advogado vai aparecer na maior cara dura dizendo que não, que é inocente o cliente dele. Então, gente, vamos acordar. Anota o nome dessa pessoa e nunca mais dê o voto para ela. Aí as coisas começam a mudar. Sim, o poder está em nossas mãos, nós elegemos. Pelo bem ou pelo mal, a responsabilidade é nossa. Quando a gente elege os políticos que aí estão, nós temos as consequências daquilo que a gente fez. Nós temos a oportunidade de mudar isso. E só nós podemos. Nós somos a maioria, como o Edinho falou. E nós podemos fazer isso já a partir do ano que vem, que já começa a ter eleição no ano que vem. Vamos ser seletivos. Vamos, e não vamos deixar de votar.
Porque eu já vi algumas reportagens nos jornais aí, na mídia escrita, dizendo que 40% da população hoje não quer mais saber de votar. Então vai justificar, ou simplesmente vai anular. Quando você faz isso, você vai estar ajudando, favorecendo o mal. Por quê? Os bandidos estão unidos e não vão faltar no dia da eleição, seja para fazer boca de urna, que é proibido, seja para estar lá adulterando alguma coisa na urna eletrônica, que é uma coisa eletrônica, é muito fácil de se adulterar. Eu já vi fazer, é muito fácil. Então a gente tem que ficar esperto no dia da eleição, temos que ser patriotas e ir lá votar e dar o voto sim, e observar quando aparece a foto da pessoa lá. Porque na última campanha, quando se digitava certos números, aparecia sempre a mesma fotografia. E as pessoas não viam, acabar dando voto para o lugar errado. Então presta atenção nisso também. Quando você vai votar, aperta o número e vê se aparece a foto da pessoa lá. Porque se não for ela, peça para o mesário corrigir. Ó, tem coisa errada aqui nessa urna. Porque senão, gente, nós vamos ficar sempre na mão das pessoas más. E nós nunca vamos conseguir nada. Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar do livro, né? Vamos. Ô Maurinho, dá um zoom aqui no livro, para mim, fazendo favor. Eu quero mostrar bem a capa. Depois eu quero que você coloque a imagem que nós passamos aí, não vai? Então deixa aqui no livro, enquanto deixa eu pôr ele mais em pé, assim, isso. Enquanto eu e a Nocilene vamos conversando, pode deixar a imagem aí. Esse aqui que número que é esse livro, já que você já escreveu outros, né? Eu escrevi... esse é o segundo. É o segundo. Que o outro eu escrevi como coautora, né, para falar o terceiro, mas não. Então eu dei em 2,5. Pode ser? 2,5, isso. 2,5 tá bom. Uhum. Romanceado, esse é o primeiro. Certo. Esse livro aí é diferente. O primeiro que eu escrevi sozinha é sobre coach, ferramentas para potencializar a competência de liderança, que eu peguei um pouco da minha experiência como líder, o que eu tinha necessidade antes de conhecer o coach. E depois que eu conheci o coaching, aí eu mudei o meu estilo de liderança, aplicando algumas ferramentas e que resultou em coisas muito boas para mim, para os meus colaboradores e para a empresa também. E eu quis fazer um livro diferente, um romance, contar uma história.